Bom dia, boa tarde, boa noite, galera. Sejam bem-vindos ao canal QAB. E hoje nós iremos falar sobre a tridimensionalidade do direito. Então, vamos nessa. Vamos começar primeiro com uma reflexão sobre o trabalho de Dante na sua Divina Comédia, porque segundo o Miguel Reale, ele mostrou muito mais de consciência jurídica do que o pessoal naquela época quando ele diz isso. O que significa? O direito é uma proporção real e pessoal, de homem para homem, que conservada conserva a sociedade. Corrompida, ela a corrompe. Bom, o que ele quer dizer com isso daqui? Ele fala sobre uma exata proporcionalidade. Aqui o direito ele tem que ser real e pessoal e também proporcional. E se guardar essa realidade e essa pessoalidade dentro da... Se forem conservados esses valores de proporcionalidade, você tem uma sociedade equilibrada, conservada. Se você corromper esses valores, ela irá se corromper. Essa era uma ideia que nem era de um jurista, era a ideia que tinha no Inferno de Dante, a de sua Divina Comédia lá. Aqui nós temos também uma frase de Cícero, que dizia que devemos conhecer perfeitamente o homem, a natureza humana, para depois conhecer o direito. Isso aqui remete-se muito àquela questão de conhecer a famosa natureza humana, para depois disso você ir conhecer o direito, porque o direito é uma criação humana, ok? Segundo o grande orador e político romano, devemos procurar o segredo do direito na própria natureza do homem, que é o que está dizendo aqui. Vamos procurar o elemento fundamental do direito no exame mesmo da natureza humana, pois é ele uma expressão ou dimensão da vida humana como intersubjetividade e convivência ordenada, que foi o que a gente falou no primeiro vídeo. Quando o Estado edita uma norma de direito fixando limites ao comportamento dos homens, não visa o valor negativo da limitação em si, mas sim o valor positivo da possibilidade de se pretender algo na esfera previamente suscrita. Aqui, mais uma vez, ele deu uma ideia de direito subjetivo e também deu a ideia de que os valores eles não se quebram a partir da transgressão. É isso que ele quer dizer nessa parte. O valor negativo da limitação em si não é a ideia de fixar esses limites, mas sim uma possibilidade de pretensão na esfera previamente circunscrita. Isso aqui está falando uma ideia do direito subjetivo. Direito objetivo e direito subjetivo dentro dessa pequena frase aí. Um aspecto normativo, o direito como ordenamento e sua respectiva ciência, um aspecto fatídico, um direito como fato, uma efetividade social histórica e um aspecto axiológico, que é o direito ao valor da justiça. Aqui ele está falando o que é a tridimensionalidade do direito, porque sempre o direito ele tem que ter uma norma, ele precisa ter um fato e ele precisa ter um valor, que aqui é o aspecto axiológico, que é o caso do fato, valor e norma, que é a ideia dele da tridimensionalidade do direito. É fato, valor e norma. Aqui o aspecto normativo é o ordenamento jurídico e a ciência jurídica propriamente dita. O fato é o que está acontecendo depois que você faz o ordenamento, que é a efetividade social e a histórica da coisa. A história é a efetividade social daquelas leis. Muito estudado, por exemplo, no caso de história do direito, e também na sociologia jurídica tem essa questão de estudar a efetividade social. E o direito mais principiológico, a parte dos princípios gerais do direito é um conceito também histórico. E o aspecto axiológico é a questão dos valores que estão sendo resguardados. Aí aqui ele explica, onde quer que haja um fenômeno jurídico, há sempre a necessidade de um fator subjacente. Um fato subjacente, ele pode ser econômico, geográfico, demográfico, de ordem técnica, etc, etc, que é aquele caso lá da norma hipotética fundamental, tá ok? Determinação da ação dos homens no sentido de atingir ou preservar certa finalidade ou objetivo. E finalmente uma regra ou norma que apresenta a relação ou medida que integre um daqueles elementos ao outro, o fato ao valor. Aqui ele está dizendo que o fato ele tem que ter uma relação com o valor, porque o fato por si só ele não entra dentro do ordenamento jurídico, a não ser que seja um valor resguardado dentro da norma. Vamos para B. Tais elementos ou fatores não existem separados um dos outros, mas coexistem numa unidade concreta. Mas ainda esses elementos ou fatores, eles não só se exigem reciprocamente, mas atuam como elos de um processo, que é o processo de construção
da ordem dos fatos, vamos dizer assim, não é nem a ordem jurídica, mas é a questão da realidade com o dever ser. Essa é uma ideia bem clara, que vai ficar mais clara ainda na questão de coação, que vai ser a próxima aula. Então, o direito ele é uma realidade histórico-cultural, de tal modo que a vida do direito resulta da interação dinâmica e dialética dos três elementos. Quando falamos de dialética, nós lembramos sempre que está falando de uma tese, uma antítese e uma síntese. Isso posto, analisaremos o esquema e estrutura da norma ou regra jurídica de conduta. Se F é, deve ser P. Se não for P, deverá ser S. Isso aqui é uma ordem lógica de conduta que toda a norma jurídica tem. A gente vai explicar isso aqui na questão de coação da próxima aula. Há, por exemplo, norma legal que prevê o pagamento de uma letra de câmbio na data do seu vencimento, sob pena de protesto do título e de sua cobrança, gozando o credor, desde logo, do privilégio de promover a execução do crédito. Olha lá, se há um débito cambiário, F é como se ele equivalesse a F, deve ser pago, que é o P. Se não for pago, não P, deverá haver um S, que é a sanção. Então, o que está escrito aqui na conduta do direito é essa premissa, essas duas premissas lógicas aqui de A e B é a mesma coisa num caso concreto de uma falta de pagamento da letra de câmbio. Aqui existem muitos outros casos também que isso acontece. Se F foi dado no fato jurídico, o F, dado F, e ele não pode ser F, ele tem que ser P. Então, no caso, se ele é F, mas ele tem que ser P, se ele não for P, vai ter S. Então, essa é uma ideia básica. E por hoje é só. Isso foi um vídeo bem rápido mesmo. Próximo aula a gente vai continuar sanção e coação. Então, até a próxima aí, galera. Valeu!